Só vai demorando um pouquinho para chegar. O pessoal demora para chegar, né? Vamos ver se mês que vem eu já coloco o grupo. Eu tava pensando em fazer um grupo, Rodrigo. Fazer um grupo? Fazer um grupo no WhatsApp. E aí lá nesse WhatsApp a gente faz um grupo fechado mesmo, o pessoal que participa da live, o pessoal que tá. Ao vivo? Como é que tá? O pessoal tá entrando aí? Opa, Graziele e a Lucas tá. Graziele, fala pra ela ajudar a gente já com o som, pra ver como é que tá, se estamos bem. Como é que tá o som, Grazi? Fala pra mim. Como é que tá o som? Interage com a gente aí. Alex. Olha, Alecão. Alex Oliveira. Alex Oliveira, seja muito bem-vindo, Alecão. Tamo junto, hein? Pessoal, quando ajudar a gente aí, só fala pra gente como é que tá o som. A produção falou que o som tá bom. O som tá legal? Se a produção falou que o som tá bom, então tá tudo bom, Rodrigo, o Beto. O som tá bom? O som tá ótimo. Ó, Graziele falou que o som tá ótimo. Obrigado, Graziele, aluno. E obrigado à produção, né? Porque senão daqui a pouco ela vai. Vamos dar essa moral pra ela aí. Ela falou que vai fazer um curso. Ela falou que vai fazer um curso de podcast. Falei pra ela pegar a carteira de trabalho dela, que nós vamos assinar a carteira de trabalho dela, trabalhar pra segurança na prática agora. Isso aí é. O Alex mandou boa noite, meus amigos. Bora pro conhecimento. Bora. Bora, amigo. E hoje tem conhecimento, hein, Beto? Hoje tem conhecimento, hein? Será? Hoje tem conhecimento com força aqui, cara. Zara Estética Automotiva. Você conhece, amigo? Esse aí é meu irmão, moço. Você conhece? Esse daí é o Leandro Zara. Isso aí. Família Zara é grande, cara. Família Zara é grande, hein? O Leandro Zara também é Tec Segurança, viu? Opa, mas o profissional da área, a gente fica muito feliz quando os profissionais vêm aqui com a gente e aqui no conhecimento. Boa. O pessoal vai entrando aí, nós vamos aguardar uns minutinhos aí, depois a gente começa. Deixa o pessoal entrar, o pessoal vai comentando aí. Você que já vai entrando aí, já curte a live, porque você curtindo essa live, o Instagram entende que isso é relevante e ela começa a avisar mais pessoas aí que estão participando com a gente. Então, curte a live aí com a gente, bota o coraçãozinho aí na livezinha para poder turbinar, hein? Lembrando, pessoal, você que está assistindo a gente aí também, se tiver alguma dúvida durante a live, né? Se tiver alguma pergunta aí, não é uma pergunta difícil, hein? Que o Rodrigo falou assim que pergunta difícil aqui ele não vai responder. É isso aí. Só aquela perguntinha fácil, tá? Mas fica à vontade aí, nós temos um chat aí para isso, né? Nossa produção, o Norberto está acompanhando aqui com a gente. Então deixe sua pergunta, a gente vai responder. Se a gente não saber aqui, você pode ter certeza que nós vamos gravar um vídeo respondendo a pergunta. Boa. Isso aí, porque aqui não tem erro, cara. E aí eu já deixo aqui uma coisa muito importante, Beto. Porque assim, ó, às vezes a gente da área técnica, às vezes o profissional, alguém vê de fora e acha que a gente tem que saber tudo, cara. E isso não tem nada a ver, é um tabu gigante isso. Né? O técnico de segurança ele tem que ter a norma na ponta da língua. Não, cara. Né? Não é necessariamente obrigatório fazer isso. A gente tem que ter um conhecimento aí de aonde procurar, né? Ou ter uma noção básica do assunto. Né? Mas o importante é o que fazer o quê? Saber onde procurar. Buscar conhecimento. Certo? Esse Rodrigo manja demais. Olha Maria Eduarda foi lá que Maria Eduarda ficou com a gente lá no Entre Safra, né? Da gestão. Isso aí. Gestão. Ó, o Leandro Zara mandou lá no grupo, lá no link. Obrigado, Leandro. É isso aí, ó. Show de bola. Meu irmão trabalhando no grupo. É isso aí. Tem bastante experiência também no ramo de usina. Trabalhou, acho que também uns 15 a 18 anos em usina também. Boa. Tem bastante bagagem. Show de bola, hein? Roberto, e eu estava falando pro Rodrigo,
A publicação do Rodrigo repercutiu aí na nossa página. Foi a publicação que teve mais curtidas e mais entretenimento. Isso é muito bacana, cara. Isso é muito bacana, né? Superou nossas expectativas aí. É que a gente tem bastante amigo, né? Tem bastante amigo, bastante conhecido. Nós vamos falar um pouquinho sobre isso aqui hoje, hein, cara? É isso aí. Falar de amigo, de network. E isso é importantíssimo aí na nossa área. Eu acho que em qualquer área, qualquer segmento, hoje você tem um network muito importante. Como é que estamos aí no chat? Boa noite, salve meu amigo Rodrigo. E aí, tem experiência, Davi? É o Davi lá da usina. Davi é mecânico de manutenção, automotiva, né? Davi. Cursando junto com a gente lá engenharia, né? Tá fazendo a engenharia mecânica lá, na mesma faculdade que a gente faz. Davi é o cara. Davi tem bastante conhecimento também, esse Davi. Bastante, cara. Muito na área mecânica. Show de bola. Seja bem-vindo, Davi. Um forte abraço, meu amigo. Hoje ele me encontrou na hora do almoço lá, ele falou, vou assistir a live lá do Rodrigo, hein, cara. E ó, tá aí com a gente, hein. Show de bola. Vamos começar? Bora, porque a hora passa, hein, cara. A hora passa, 1 horinha, você vai ver que passa rapidão. E vamos pra cima. E aí, vamos falar primeiro do... Nossos patrocinadores. Manda bala, Beto. A palavra tá contigo. Tá comigo? Pessoal, antes de tudo, já queria agradecer a Garcia FR Representações, o nosso amigo Fabiano Garcia, vai estar na live com a gente durante esse mês e fez uma doação aí, uma linda botina no book da Mar Luvas. Então você aí quem não está participando, tá perdendo, hein, gente? Então tem que curtir aí, tem que fazer, na verdade, seguir todas as instruções que a gente tem aí na nossa página do Instagram, Segurança na Prática Podcast. Então vai lá, tem a publicação, segue a nossa página, segue a página da Garcia FR Representações, curte e indica para outras pessoas aí para estar participando aqui com a gente. Até eu gostaria de estar agradecendo as pessoas aí que são os novos seguidores que estão aqui com a gente, o pessoal que começa acompanhando nosso trabalho. Nosso trabalho que agora começou pequenininho como live, agora se transformou como podcast e cada vez mais a gente está crescendo, está desenvolvendo um trabalho legal e a gente fica muito feliz, né, Gustavo? Com certeza, cara. Eu fico feliz porque quando eu tenho pessoas que vêm seguindo a gente durante esse período e está aqui com a gente, o Rodrigo, acho que a maioria Desde o começo. Está acompanhando as nossas lives, que agora virou podcast, e agora quem estava acompanhando virou convidado nosso. Então a gente fica muito feliz e é sinal aí que estamos no caminho certo. E ainda tem muita coisa boa por vir. Então, gostaria de estar agradecendo aos nossos novos seguidores e vamos continuar com a gente, vamos divulgar. A ideia aqui, pessoal, é plantar a semente de segurança, mudar a cultura de segurança aí nas empresas. Então, para você que é profissional da área da segurança, você que já é técnico, ou você que está estudando, você que gosta da área da segurança, você que é empresário também, tem muita coisa boa. Alguns assuntos aqui dá para você implantar na sua empresa. Tem muita coisa boa aqui. A gente, pegando informação, dá para a gente colocar no dia a dia nas empresas. Boa, colocar em prática, né, Beto? Colocar em prática, essa é a nossa intenção, segurança na prática. Também já deixo aí os meus agradecimentos, né, pessoal? A gente está 4 meses, Beto, aí, 4 ou 5 meses que a gente está fazendo lives aí, vai para 5 meses. Então a gente teve uma evolução muito grande, né? Então isso foi muito gratificante, superou as nossas expectativas. Então eu sou muito grato também aí em nome da segurança na prática. E é um prazer ter vocês aqui com a gente, pessoal. Continua acompanhando, tem bastante conteúdo. A agenda do mês que vem já tá cheio, já. Top já, né? Bastante profissional bacana também. Então acompanha aí que tem muito conhecimento para nós. E aí, nós vamos agora apresentar o nosso parceiro, nosso convidado. Nosso convidado é famoso, hein? Nosso convidado é famoso, cara. Quem aí conhece esse cara, né? Então, assim, esse cara aí é técnico de segurança, né? Falando um pouquinho aqui sobre ele. Ele é técnico de segurança,
futuro engenheiro, né? Futuro engenheiro já está quase se formando no último ano, né, da engenharia aí. Mais aí de 15 anos de experiência na área de usinas, né, na área industrial, agrícola também, o cara manja muito. Né? Então hoje a gente está com aqui o nosso amigo e convidado Rodrigo Zara. É um prazer, Rodrigo, ter você aqui, cara. Seja muito bem-vindo. Obrigado, né? O prazer é todo meu, né? É uma boa noite a todos, né? Primeiramente, boa noite aqui para a galera e para quem está aí nos assistindo, né? E é um prazer estar aqui, né? Para quem começou lá no início, né? Quando o Gustavo falou, entra, dá um apoio para nós, entra na live lá, vamos adquirir conhecimento. Eu fui o primeiro a ir lá. Foi o primeiro a ir lá, por quê? Porque só trouxe cara fera, né? Só veio fera. Ué, à toa que ele tá aqui hoje, né? Você só traz cara fera, velho. Eu tô aqui para transmitir um pouquinho de conhecimento que a gente tem, um pouquinho assim. Mas ele trouxe várias pessoas feras aí, específicas em cada assunto, né? Que a gente conseguiu pegar um pouquinho de conhecimento de cada um, né? E a gente vai montando a nossa bagagem, né? A gente vai colocando dentro da nossa bolsa, dentro da nossa mochila, e a gente vai fazendo a nossa bagagem. Então, eu acho que, primeiramente, é um prazer, né? Pelo convite, né? Eu fico feliz, né? Tá nervoso? Com certeza, né? Tá nervoso. Nunca fiz um podcast, mas estou aqui para... Vai com nervosismo mesmo, vai com medo mesmo. Vai com medo. É isso aí. Beleza? Maravilha. Rodrigão, começando aqui agora, assim, né? Fala um pouquinho pra gente, um pouquinho da sua trajetória, como que o Rodrigo se interessou pela segurança, como que tudo começou. Pode falar desde o começo. É assim, todo convidado nosso, a gente fala assim, da onde veio, como é que surgiu a segurança do trabalho na sua vida? Isso a gente tem, né? A gente tem de prática. É o nosso... como é que fala a palavra agora? Fugiu da mente. De onde vem, o que come, né? Mas fica à vontade, Rodrigo. Fala um pouquinho da sua trajetória, como começou, né? Como você conheceu a segurança do trabalho, né? Aonde você trabalhou. Fica à vontade aí, manda bala. Então vamos lá. Vamos começar lá no início. Quando eu comecei a trabalhar, né? Quando meu pai falou, meninão, vai tomar um rumo na sua vida. Pega o caminho da roça. Pega o caminho da roça, né? Aí eu consegui um emprego numa usina da nossa região aqui, não sei se pode falar não, não. Fica à vontade, então, pode falar. Então eu vou falar, eu consegui um emprego na usina Virgulino de Oliveira, né, que é a famosa, antiga usina Catanduva, né, e eu comecei na área industrial, certo? Eu tinha um emprego lá na destilaria, onde que faz a fabricação do etanol, e eu entrei lá como um limpador de equipamento. Então eu lavava trocador de calor, a gente passava ar em condensadores, lavava centrífugas de vinho, fazia limpeza geral do chão, do ambiente. A gente fazia manutenção em torres de resfriamento, desentupia bico, né? E aí eu comecei lá em 2002, certo? Tô velhinho já, hein? Comecei lá em 2002 e fiquei lá na destilaria até 2007, no meio de 2007, em junho de 2007. Mas foi lá em 2005 que quando eu entrei lá, eu já fazia um curso técnico de mecânica, certo? Eu fazia um curso técnico de mecânica, um pouquinho assim, ó, já forçado pelo meu pai, né? Meu pai sempre trabalhou lá em Santo André, onde eu nasci. Meu pai sempre foi da área da metalúrgico, né? Ali daquela área. E ele falou, não, faz técnico mecânico. Fui lá e fiz. Só que eu não me identifiquei com aquilo. Por que eu não me identifiquei com aquilo? Porque pessoas que já trabalhavam nessa área, o professor explicava sobre aqueles determinados assuntos. Vamos pegar um exemplo. Códigos de torno CNC, por exemplo, programação de torno CNC. E eu trabalhava numa destilaria, muito mais uma área industrial química, né? Não tinha nada assim, não tinha muita... Não ligava, né? Não dava liga. E eu ficava perdido naquilo. Mas eu fui até o final e fiz o curso, finalizei o curso. Só que não segui carreira ali naquela área. Decidi não seguir carreira naquela área. E lá em 2005, eu falei, eu preciso tomar um rumo na minha vida, eu voltar a estudar. Tava namorando, Rodrigo, ou não? Tava namorando já. O sogro, aí, olha só. O sogro tava pressionando já pra casar. Tava pressionando pra porque sempre... Minha filha tá aqui, ó. Tá aqui assistindo aqui.
E ela tá dando risada, ela vai falar pra mãe dela depois. Vamos lá, então. Aí, pessoal, eu em 2005 decidi fazer a segurança no trabalho. Me matriculei ali no Senac, né? E decidi fazer o curso. O que me motivou a querer fazer aquele curso? Eu já tinha o meu irmão como exemplo. Seu irmão já era formado? Meu irmão já era formado e já atuava na área, lá na mesma usina. Caramba. Certo? E eu tinha bastante contato, então, com o meu irmão e com o Ademir. O Ademir foi uma pessoa que eu tenho como mentor. Foi ali que ele que me deu a primeira oportunidade e me ensinou muita coisa. Caraca, legal. Certo? Então, fiz o curso em 2007. Finalizei o curso. E aí, surgi lá na usina, eles tinham um jeitinho brasileiro. Sabe aquele jeitinho brasileiro que quando surgiu uma oportunidade, eles colocavam o técnico na portaria, registrado como técnico de segurança. Não ganhava salário de técnico, ganhava salário de porteiro, né? Ganhava salário de porteiro, mas ali eu ficava esperando uma oportunidade para descer lá para a área. Só que aí surgiu a usina que a gente trabalhava, ela começou a montar uma nova unidade. Numa cidadezinha pequenininha que chama Monções, perto ali na região, ali perto de Votuporanga e Buritama, Araçatuba, e pediram para ir para lá para ajudar. Mas quando eu fui para lá para ajudar, eu já tinha certeza que eu iria para ficar, certo? Porque ali só tinha o Ademir que foi para lá, essa mesma pessoa, Ademir, ele foi para lá como nosso líder, e aí eu fiquei ali na portaria esperando. Quando surgiu a oportunidade, eu fui lá para Monções para poder ajudar. Cru de tudo. Sabia nada. Só tinha terminado o curso. Nossa. Na área de segurança, né? O que eu sabia, o que eu tinha aprendido lá no curso, um pouco que a gente aprendeu no curso. Aí é aquilo que vem, a segurança na prática, né? É isso aí. Segurança na prática. Aí eu fui ser um técnico de segurança, o Ademir fomos para lá, para aquela usina, eu, o Ademir e mais 2 colegas de trabalho, tudo recém-formado. Caraca. Só o Ademir tinha a experiência. E a usina estava construindo. E a usina estava na fase de construção. Tinha acabado a terraplanagem e começou a construir os equipamentos, levantar a usina. Cara, pegou do zero. Pegamos do zero. Legal. Bastante gente trabalhando para cima, para baixo, de um lado, do outro, em altura, confinado, construção de parte elétrica, pouco trabalho quente, né? E a gente tem que agradecer muito o Ademir, porque imagina uma pessoa com experiência, com 3 novatos, na área de segurança. Imagina. E naquela época... Esse foi herói, hein? Esse foi herói. E naquela época, a gente sabia digitar no computador. Porque era a época analógica, a época do papel, sabe? Aquela época da pranchetinha debaixo do braço. MR, o livrinho da norma. O livrinho. Quando você precisava consultar você tinha dúvidas, você tinha que voltar lá e abrir o livro da norma, né? Cara, até a internet era ruim naquela época. E aí, pessoal, eu fiquei lá nessa usina, construiu a usina começou a produzir. Eu trabalhei bastante lá, eu fiquei, eu acho que umas 4 ou 5 safras no turno B. Então eu tocava o turno, né? Então eu ia para a agrícola, eu ia na automotiva, ficava na área industrial, né? E eu fiquei lá até, infelizmente, a usina, quando ela deu uma crise. Foi em 2014. Aí a usina deu a crise, né? E começou, infelizmente, né, a atrasar salários. Aí eu peguei uma férias e vim para casa, vim aqui de volta para Palmares, né? E vim passar as férias ali. Aí eu falei, eu vou enviar currículos, né? Minha esposa sempre tinha vontade de retornar aqui para a região. E comecei a enviar currículos. Um dos primeiros currículos que eu entreguei foi ali na empresa que eu trabalho hoje, na Cofco, né? E antigamente era Nobo. Eu cheguei lá, coloquei o meu currículo lá na portinha lá onde deixava os currículos. E ali eu pedi para Deus, falei, se for da vontade do Senhor, né?
essa vaga vai ser minha, se tiver a vaga, né? Eu não sabia se tinha vaga. Eu cheguei e coloquei o currículo. Chegou e colocou o currículo. No dia seguinte, o RH me ligou. Olha que top. Me ligou, me chamando para uma entrevista. Eu fui, fiz a entrevista. Entrevistaram outras pessoas também. E fiquei no aguardo. Sabe quando a gente fica assim, não sei, eu acho que não vai ser para mim. Até que passou acho que uns 5 dias, me ligaram, falando da vaga, se eu queria a vaga, que a vaga era minha. E era para um técnico de segurança de T&D, para ministrar treinamentos. E eu falei assim, eu sou da área totalmente operacional. Eu comecei no chão, cuidando de pessoas ali no chão, segurança. A área de treinamento, a gente fazia alguns treinamentos? Sim, fazia alguns treinamentos. Mas não só isso, né? Eu falei, eu vou pegar, pô. Eu tô precisando, né? A usina tava falhando e eu precisava cuidar da minha família, tratar da minha família. A minha esposa já queria voltar para a região, eu também gostava da região. Eu falei, eu vou unir o útil ao agradável. Boa. E voltei, né? Voltei e comecei. Comecei ali na usina, trabalhando. Naquela época não tinha um padrão ainda de treinamento, sabe? Não tinha um SGI da vida. Era você que fazia os treinamentos lá, Rodrigo. Isso. Eu e eu. Né? Só que quando eu cheguei, eu fui muito bem acolhido. Mas muito bem acolhido. Isso é legal, cara. Várias colegas de trabalho. Tem esse material, tem aquele, eu tenho esse. Aí eu fazia o treinamento conforme eu achava que eu sabia, né? Do meu jeito, e ia. Às vezes ninguém me dava muito feedback para saber se eu estava indo bem ou não. Isso era estranho, sabe? E eu fui me aprimorando. Tinha dia que eu levava o material para casa, depois da usina, eu ficava lá. Até 9, 10, 11, meia-noite, montando material. E quando você está ali montando material, você adquire muito conhecimento. Isso é bacana, cara. Você adquire muito conhecimento. Você aprende fazendo, né, cara? Dica, Fica a dica. Fica a dica aí, é isso aí. Quando você põe a mão na massa, você aprende demais. É claro, tem pessoas que têm facilidade em aprender lendo, né? Tem pessoas que têm facilidade em aprendendo assistindo um vídeo, e tem pessoas que têm facilidade em escrever ou fazer. Eu aprendo, lendo, eu aprendo, mas não tanto como eu assistindo. Isso sou eu, Rodrigo. E fazendo. Às vezes a pessoa fala, assim, assado. Eu fico imaginando que às vezes é uma bola de neve. Na hora que eu ponho aqui e eu começo a fazer, o negócio fica aí já fica simples, torna simples. Boa. É isso aí. Então, aí essa é a minha trajetória. Eu fiquei ali mais ou menos 1 ano e 2 meses, até 1 ano e meio, eu não me recordo muito bem, na área de treinamentos. Aí um dia o engenheiro falou assim, tô com uma vaga lá no campo mesmo, na área industrial lá. Você quer sair daí da área de treinamento? Eu falei, eu quero. E eu fui. Eu desci lá e comecei. Só abrindo um parênteses aqui, você falou que você recebeu uma proposta e aí você, não, eu vou. O que te motivou a tomar essa atitude? Porque às vezes eu falo isso e às vezes pode ser alguém de lição para o pessoal que está assistindo a gente. Às vezes a gente fica tão acomodado na nossa zona de conforto e aí a gente, mas será que se eu fazer isso, o que eu vou ganhar? Ou vou sair totalmente da minha zona de conforto? O que te motivou a tomar essa atitude aí de sair do treinamento e ir para uma área operacional? A área de treinamento, eu costumo sempre falar, a pessoa que faz treinamento, ela tem que gostar, certo? A gente tem um colega nosso de trabalho, eu vou testar o nome aqui, eu acho. Pode falar. Que é o Gedeão mesmo. O Gedeão vai vir com a gente aqui, né, velho? O Gedeão, você vê nele que fazer treinamento é aquilo que ele ama, é aquilo que ele gosta. É o perfil do cara. É o perfil dele, né? Eu aprendi muito com o treinamento. Só que o meu perfil era mais estar lá no campo, cara. O meu perfil era sempre estar em contato com as pessoas, conversando, falando sobre o trabalho, cobrando, orientando, brincando, né? Que a gente mexe com todo mundo, né? E isso é bom porque aproxima a gente, né, cara? Isso eu acho que é um meio de eu
aproximar da pessoa. Legal. E aí eu decidi voltar ali para o campo, certo? Aí eu comecei, eu tinha saído de uma empresa, vamos dizer, uma empresa familiar e vim para uma empresa multinacional. Não que a outra não fazia certo. Como é que certo? foi essa transição? Essa virada de chave. Porque é diferente. Com certeza. Não que a outra empresa não fazia. Só que quando eu vim para essa empresa multinacional, ela quer cumprir a norma ao pé da risca. Certo? Então, é muita coisa, é bastante aprendizado, é bastante contato, é bastante cobrança, né? Só que eu tive muitos amigos lá que me receberam, né? A galera que trabalhava lá na época, o Devair, né? Vou falar Devair não, né? Todo mundo conhece ele como Juca. O Juca. É o Juquinha. Isso aqui vai virar um corte pro Instagram, hein? Um abraço, Juca. Um abração, Juca. Olha lá, o Juca foi tutor do Norberto, cara. E assim, o Juca, na época tinha lá o Rogério, tinha o Agnaldo, tinha a Fabiana Lara, tinha a Rose, que hoje é nossa engenheira, certo? E tinha um cara que eu não posso deixar de falar aqui. Tinha um cara chamado Everton Pires. Esse cara foi um cara, você dizer, amigo, né? Amigo, mentor, irmão. Aquele cara, quando a gente pedia conselho, ele sabia lhe dar, falar o que você precisava ouvir. Esse cara, fera. Infelizmente, Deus recolheu ele, né? Recentemente, por uma determinada doença aí, mas esse cara eu acho que é especial. E tem um outro amigo meu também, né? Paulo Bonfim, né? Paulo Bonfim, louco. O que eu aprendi muito na agrícola foi com o Paulo Bonfim, pô. Paulo hoje se formou, hoje já atua como engenheiro lá na NAP Metais. Legal. Um cara excepcional também, bacana pra caramba. É um dos nossos, né? É um dos nossos. E aí, voltando, né? Eu tô na COF, hoje virou COF, né? COF. Eu tô lá até hoje, né? Quando eu vim para a área ali, eu participei da área automotiva, né? Eu fiquei como técnico ali atuando na área automotiva. Veio mais uma experiência, acompanhei uma ampliação ali da área da automotiva, ali na COFCO. Foi um aprendizado muito grande. Depois eu fui para a agrícola, aí eu fiquei 5 anos na agrícola. Pensa num cara que tem agrícola na ponta da língua, esse cara aí. É nada. Cada dia a gente aprende. Porque agora ele fez a sucessão, né? Agora ele estava na agrícola, agora passou para mim. E eu tô aprendendo com ele, né? Ele tá me passando os pontos aí, ó. Vai ali, vai aqui, vai as dicas de ouro. É isso aí. Você pensa, né? Então... E atualmente eu tô na área industrial, né? Eu tô ali na área industrial, junto com essa galerinha, né? Ali a Viviane, o Gustavo, o Juca, o Alex, que tá nos assistindo aí. Boa. A Rose é nossa engenheira. E hoje eu fico mais com a área de emergência. Que é a área ali que já faz 2 anos que eu tô nessa área, né? Porém... Uma luta, Rodrigo. Eu tô... Uma luta. E porém ainda tô engatinhando nessa área, certo? Não vou falar que eu tô saindo do engatinhar e comecei a dar alguns passinhos ainda. Legal. Porque tem muita coisa para aprender. Legal. Muita coisa ainda para aprender nessa área. Tá bom? Mais uma? Rodrigo, eu quero aproveitar o seguinte. Você foi uma pessoa que, para mim, também é muito especial. Foi meu professor também. O Everton Pires, nosso famoso cativante, foi muito isso aí. Também. Ele me ensinou muita coisa também. Eu queria comentar sobre ele. Mas tenho certeza que ele ensinou, tanto não só você, os alunos e outras pessoas também, a atividade do técnico no dia a dia. Eu gostaria que você falasse não só da sua vivência com ele, quanto que ele te ensinou, quanto que no período que eu tive como aluno eu também aprendi, mas como que é o passo a passo do técnico de segurança no dia a dia. Principalmente o cuidado com as pessoas. Eu falo no cuidado de falar, ser respeitoso, um comentário legal aqui, você é respeitoso. Mas eu tenho certeza que o Everton,
nosso famoso Catiguá, te ensinou isso. Ele era muito assim. Eu sei porque uma vez eu fui fazer uma visita lá, eu tive a oportunidade de pouco tempo ali ver o quanto as pessoas gostavam dele, o quanto ele tinha um bom tato ali com as pessoas ali, sabia conversar e tal, e o quanto que ele te ensinou. Eu gostaria que você aproveitasse e falasse, para até falar para as pessoas, porque assim, a área da segurança, às vezes ela é vista como aquele pessoa. A gente era da área da. Você também deve pegar essa época. Porque a segurança era aquele cara que parecia fechado, policial. E tal, e a gente foi mudando e tal. Eu tenho certeza que você pegou essa fase, por toda essa tua trajetória. Então, comenta um pouquinho com a gente também. Então vamos lá. Não, Everton Pires é um cara que, tecnicamente, ele conhecia muito. Tecnicamente. Conhecia demais. Só que o diferencial dele era o saber lidar com as pessoas. Boa. Não tinha uma pessoa que falasse mal dele. Isso de nível até de gerência, coordenação, ele sabia lidar, chão de fábrica. Chão de fábrica, o operacional. Ele sabia lidar com o líder a nível de supervisão, coordenação. Legal. E quando ele subia lá para falar com o gerente, ele sabia lidar com o gerente. E eu peguei um pouco disso dele. Legal. Eu vou até falar aqui, ele, quando eu entrei na usina, o cabelinho era um pouquinho arrepiado, né? E ele chamava, apelidou eu de Pikachu. Aí pegou. Vai virar um quarto isso aí, né? Olha o quarto. Vou te falar duas coisas. Já comentado aqui, os seus amigos, colegas que trabalharam com você, que hoje já estão comigo, você fala a mesma coisa. O teu cabelo é igual um Pikachu. É lá. Me falaram, tá? Ele usa o capacete, ele tira o capacete e não mexe o cabelo. É isso. É o gel, né? O cabelo Ele só dá aquela mexidinha assim no meu homem, já era. Acabou, voltou normal. Aguinaldo, se você estiver na live, confirma pra gente aí fazer um programa. Já fui mais vaidoso hoje. Tá. O pessoal, então, aí aprendi muito a rotina do técnico. Legal. Os caminhos para onde a gente seguir, né? Os caminhos para onde a gente conquistar as coisas. Caminho das pedras. Ele me ensinou isso uma vez. O lidar com as pessoas ali no chão de fábrica, às vezes é até mais fácil, né? Porque é o contato direto, você conversa com a pessoa, você vê se ele ficou assim um pouquinho bicudinho, a gente vai lá, já dá um abraço no cara, já começa a conversar, você não pode fazer assim, você tem que fazer dessa forma, porque é bom para você fazer dessa forma, desse jeito você vai se proteger, você não vai sofrer nenhum acidente. Agora, o lidar com a alta gestão que é um pouquinho mais complexo, né? Porque às vezes o que a gente precisa fazer demanda investimento, demanda verba, demanda dinheiro. E você precisa fazer aquilo lá, porque é necessário. Só que você precisa tentar convencer aquela pessoa que você precisa, que ele te dê essa verba, ele te dê esse dinheiro para você fazer aquilo que você almeja. Mesmo sabendo que às vezes aquilo que você está almejando é para o próprio setor dele. É isso aí. E é para o próprio setor dele. Então o Everton me ensinou muito isso. Eu lembro, vou até contar uma história uma vez dele, que ele me falou uma vez que isso me marcou, ficou marcado. E ele falou assim, às vezes, quando a gente vai lidar com a alta gestão, mesmo a gente sabendo que aquela situação, você precisa garantir aquilo para você fazer o seu trabalho. E o cara lá, da alta gestão, ele sabe que aquilo lá é para ele, que é para o setor dele, mesmo assim, você tem que chegar lá na humildade, abaixa um pouco a crista, né? E pede por favor, e pede, mendiga lá, vai lá, vamos lá. É o termo que ele usou na época, né? Vai se mendigando, vai pedindo, porque dessa forma você nunca vai ouvir um não. Agora, se você já chegar, peitinho estufado, achando que é o cara, imposição, palavra muito bem aplicada, imposição, empunhando as coisas lá, e isso é teu, você tem que fazer, você não conquista nada. Você não conquista nada. E se você tiver um não, você se frustra. Por quê? O teu trabalho que você precisava entregar, você já não vai conseguir entregar mais. Aí você vai ter que estudar uma outra forma de tentar convencer e voltar lá. E nisso você fica no vai e volta, e a perda de tempo começa a aumentar, né? Começa a aumentar. E tudo que a gente faz hoje, no nosso dia a dia, tem prazo.
E os aí, prazos são apertados. os prazos são apertados, né? E se você perder tempo, quando você faz, que você tem aquela gordurinha, daqui a pouco você fala, oh, perdi minha gordurinha. Agora eu não posso perder mais esse tempo. Então, ele me ensinou muito isso. E isso eu consigo aplicar hoje no campo de trabalho. Porque a gente precisa trazer as pessoas para o nosso lado. Você usou um termo quando a gente era aquele técnico de segurança bruto, rústico, né? E eu tinha uns amigos meus da época lá de Monções, e eles brincavam que o técnico de segurança é o famoso poça d'água. Por quê? Essa é nova, né? Essa é nova. Por que o famoso poça d'água? Alguém pisa numa poça d'água para ela atravessar do outro lado? O que todo mundo faz? Desvia. A pessoa desvia. Então, se o técnico de segurança é a poça d'água, ninguém quer conversar com ele. Todo mundo quer desviar dele. E isso não é bom. Nos dias de hoje, isso não é bom. Não é bom, isso é verdade. Isso não é bom, porque hoje a informação é muito rápida, a informação é muito acelerada. Hoje o cara ali no campo de trabalho, o operador, às vezes está sabendo de um tema, está sabendo de um determinado assunto, que você como técnico ainda não está sabendo. E em conversa com aquele cara, você batendo um papo com ele, ele te passa todas aquelas informações. Isso é verdade. E aí você fala assim, ó, vou ler mais sobre isso, vou pesquisar mais sobre isso, vou assistir mais sobre isso. Boa. Então a gente aprende com o operador lá. Aprende demais. Isso é uma coisa que a gente sempre fala, né, Beto? Aqui, a gente tem um ditado aqui que é pé no eito. É o técnico pé no eito, cara. Então, assim, o pessoal que tá junto com a gente sempre fala, e assim, é uma coisa que é bacana, porque todas as pessoas que vieram aqui com a gente comentaram a mesma coisa. É o técnico, é de campo. A gente sabe que hoje é difícil a gente conciliar administrativo, operacional, e você comentou muito bem. Depois eu queria aprofundar um pouquinho mais esse tema sobre o perfil do técnico, né? Porque eu acho assim, às vezes a pessoa que entra na área, às vezes ela não consegue se encontrar. Só que às vezes o perfil desse cara, às vezes não é operacional. Às vezes é um perfil administrativo. O cara gosta de documento, o cara gosta de Power BI, o cara gosta de indicador. Ou às vezes o cara ele é mais da agrícola, né? Então hoje o nosso ramo da segurança ele é muito amplo, né? Então às vezes eu vejo profissionais da área, às vezes, mas não gostei de trabalhar naquela empresa. Cara, às vezes não é o seu perfil ali, né? Mas a área é uma área que está crescendo muito, né, Rodrigo? E o que você comentou muito bem falado, cara, sobre a questão de você lidar tanto com a alta gestão, tanto com o chão de fábrica, e é que nem você sempre fala para nós lá, Rodrigão é um mentor para nós lá, viu, Beto? O cara, ele... Não é também tá aqui, só transmito que eu aprendi. Entendeu? Então, assim, eu acho muito bacana, ele sempre fala para nós, cara, porque a gente depende das áreas. E aí, quando a gente tem essa troca, não fala assim, o técnico tá passando uma vista grossa. Não, cara. Nós estamos fazendo parceria, nós estamos alinhando algo que a gente consegue resolver, né? E que você vai ganhar aquela pessoa. Você pode ter certeza. Se você chegou naquele local, eu preciso disso. Aquele cara ele vai estar a prontidão a te ajudar. É isso aí. Eu preciso de uma informação assim, como é que funciona? Porque o técnico não tem informação. Não é o técnico que está lá trabalhando na máquina, não é o técnico que está operando um hilo. Não, é o operador, né? Então a gente sempre fala muito disso. E você ter o contato, a amizade com esse operador é muito importante. Porque eles têm certeza. Você chegar lá e perguntar, como é que funciona isso aqui? Ele vai te falar até o que você não... Ele vai te dar uma aula. Vai te dar uma aula. E dá mesmo, porque esse... Chega muito rápido. Então, hoje as pessoas estão conectadas, estão com a informação que às vezes a gente está lá e não está nem sabendo o que está acontecendo. É isso aí. E então a gente tem que estar sempre atento e vai aprender em conjunto. Eu acho que você comentou muito bem, Rodrigo, você já deu uma aula para a gente. Cara, a segurança que ele está ali, está atento, está trabalhando, está sabendo, está próximo ali da sua equipe, sabe lidar com as gestões, esse cara vai longe. Vai. Agora, se ele está distanciando, aí vai ter problema. É isso aí. E é isso aí. Eu sempre digo, né? O começo, né? O começo. Vamos pegar, por exemplo, o Gustavo entrou lá com a gente, já tinha uma certa experiência de usina. Só que ele chega num ambiente novo. Ele chega numa empresa nova, com alguns conceitos diferentes de onde ele estava, com algumas políticas diferentes, né? Com pessoas diferentes, né?
Então ele começa tudo do zero, né? Então ele começa tudo do zero, ele começa tendo que aprender tudo de novo e conquistar as pessoas, conquistar o seu espaço, mostrar o trabalho dele, conquistando tudo de novo. A gente sempre começa do zero. Tô fazendo um bom trabalho, Rodrigo? Com certeza. Manda pra Rose. Rose, se você estiver assistindo aí, ó, Gustavo tá fazendo um bom trabalho? Com certeza sim. Vamos lá. Eu queria aproveitar o gancho. Você conseguiu atuar treinamento, Cara, agrícola e indústria. automotiva. Vamos lá. Falando de usina aqui, então, para você, principalmente para você que já é profissional, você que está começando, imagina um profissional aqui com uma experiência que está aqui com a gente hoje, que atuou em todas as áreas voltadas da usina. Conta um pouquinho para a gente o que você adquiriu de experiência em cada uma delas. Em cada uma delas, vamos lá. Então, começando pela área de treinamentos, né? Treinamentos, o que a gente aprende muito? Legislação, né? Ou seja, normas, regras, procedimentos, né? Tá tudo ali no treinamento. O treinamento é uma bagagem muito boa. Por que é muito boa? Porque vamos suponhar que o treinamento você é a parte teórica. Então você usa muito isso. Claro, tem treinamentos que tem a parte prática, mas seria a sua teoria. Então você aprende demais, porque você tem que buscar muita informação para você transmitir para aquela pessoa que está lá na sala de aula, que está lá na sala de treinamento. Então você tem que estar na ponta da língua, né? Claro, ninguém é obrigado a saber tudo, só que a gente tem que estar preparado. Boa. E se a gente está preparado, às vezes você pode ter a humildade de falar, ó, não me recordo, não lembro, não sei dessa informação, vou buscar e depois eu te atualizo. Boa. Vou aprender. Boa. E também te atualizo. Ou vamos pesquisar junto e aprende os dois juntos. Então, a área de treinamento a gente aprende muito. Norma, legislação. Quando a gente vem para a área de campo, às vezes a rotina nossa de trabalho, às vezes deixa a gente um pouquinho afastado de ler normativa, né? Buscar informação, se atualizar, né? Porque você está acostumado com, você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, tem isso para fazer, tem metas para bater, tem trabalhos para liberar, atividades para liberar. Só que o trabalho de campo faz você apoiar numa balança e ele equilibrar os pratos, vamos dizer, entre a teoria do treinamento e o dia a dia. Boa. Por quê? Top. Nem tudo que está lá no treinamento acontece lá no chão de fábrica, no dia a dia. Na hora que pega um treinamento de NEI 35, linha de vida, ponto de ancoragem, fator de queda, escada, né? Agora, o anexo novo aí sobre escada. Tudo perfeito. Plataforma elevatória, cesto suspenso, né? E tem algumas atividades que ainda tem que usar o cesto suspenso. Trabalho sobre fazer alguma troca de telha, né? Então, lá no campo, você aprende o prático, o dia a dia. Só que aí você tem que conciliar o quê? Aquilo que está na legislação, você tem que tentar aplicar fielmente lá no campo. Boa. Lá no campo. Você tem que tentar e mostrar para aquela pessoa de campo que tem que ser feito dessa forma, para que a atividade seja segura e também você se garanta a parte documental para você se proteger também se caso aconteça alguma coisa, né? Então, vai chegar lá um meio de defesa, boa. Certo? Então, é necessário. E a área de campo, por exemplo, a área automotiva. Vamos pegar lá quando eu fui para a área automotiva. É uma área de manutenção. Os caras vivem manutenção. Vive manutenção. E o que mais acontece? Vamos lá, o que mais a pessoa está exposta numa manutenção no dia a dia? O que mais ela utiliza? As mãos, não é verdade? Em muitas empresas você fala assim, ó, mecânico, ou você vai até ali na cidade, né? Na cidade arrumar um carro, você olha na mão do mecânico, a mão tá cheia de machucadinho, não tá cheio de ferimentinho. Enrolado com fita adesiva. Eu acho que a parte mais na automotiva é isso. Mas tem mais riscos, Rodrigo? Com certeza tem. Tem uma situação perigosíssima, que é o bloqueio de energia perigosa, né? Se você não fizer os bloqueios corretamente, a pessoa pode se acidentar gravemente ou levar à morte, levar uma fatalidade, certo? E é necessário, quando a gente fala de bloqueio de energia perigosa, é necessário aplicar área automotiva,
área agrícola e área industrial. Cada um com a sua peculiaridade, né? Você aplicando isso lá, é necessário. A automotiva, você tem também área de borracharia, área de elétrica automotiva, você tem área de manutenção de implementos, área de manutenção de carretas, muito trabalho de caldeiraria, muito trabalho a quente, né? A gente tem que tomar alguns cuidados. Tem trabalho em altura também, né? Com certeza. Espaço confinado, porque ainda, graças a Deus, nós a gente trabalha na automotiva e ninguém entra dentro de um tanque para fazer nenhuma manutenção. Graças a Deus, isso é um alívio para a gente, né? Porque a gente já viu muitos acidentes aí no passado sobre isso. Trazendo um pouquinho agora para a área agrícola, a experiência de área agrícola, eu costumo brincar, falei até pro Gustavo esses dias. Ó, de 8 horas trabalhadas sua na área agrícola, você pode ter certeza que metade dela, 4 horas dela no mínimo, você vai ser um motorista. Isso é verdade, cara. É o teu tempo de deslocamento do veículo da usina até a frente agrícola e depois quando você retorna para dentro da usina. E muitas das vezes, que eu fiz muito isso, eu ia numa frente, fazia meu trabalho, saía daquela e procurava outra frentear. Já tinha o planejamento do meu dia. E eu já consegui visitar, às vezes, até 4 frentes no dia. É difícil? É. Mas, às vezes, você vai lá só... Aprendi também com meu finado amigo lá. Às vezes, você tem que passar lá para deixar, pelo menos, o seu perfume. Boa, cara. Nossa, cara. Você entendeu? Muito bom. Você entendeu? Para depois ninguém olhar para trás e falar assim, ó, faz quanto tempo que o teu técnico não passa lá naquela determinada frente? Legal. Então, você passava de lá, às vezes, mesmo que você ia sem foco. Só para encher o saco. Só para encher o saco, conversar com as pessoas lá um pouquinho, mostrar, dava uma olhada, claro, né? Sempre fiscalizando, olhando, prezando porque é certo, né? Tomava uma água para ver se tinha água lá na área de vivência, né? Oh, isso é muito bacana, cara. Ia no banheiro, dava uma olhada no banheiro. Isso aí. Vai pegando aí os times aí dos negócios. Você acha que a segurança ele vai no banheiro, vai tomar água só pra... Aí ele vai com outras intenções. Você já sai dali da área de vivência, você fala assim, eu preciso procurar alguma coisa ali. Você já entra dentro de um caminhãozinho oficina, para ver como é que tá. Já cumprimenta os meninos ali, já vê como é que tá. Já começa já vai olhando tudo. Papo, né? Legal. E aí você já vai com o olhar, você vai conversando, você já vai olhando. E aí, pessoal, voltando para o ramo da agrícola, a agrícola é muito extensa. Né? A agrícola regida ali pela NR31, né? É muito extensa. Então a gente tem área ainda, tem empresas que ainda tem área muito manual, certo? Então tem um plantio manual, seja de cana, seja de outra cultura, né? Tem o plantio, tem o corte manual, tem a colheita manual. Ainda tem muitas empresas que tem ainda, certo? Preparo, né? E na área, trazendo mais para a área mecanizada, aí você já vai checar a partir de 31.12, né? Proteções de máquinas, equipamentos, meios de acesso a esses equipamentos, dispositivos de emergência que estão lá, prontidão para atuar em caso de uma emergência, de um incêndio, checar se os trabalhos a quente que acontecem direto no campo, se estão numa área acerada, né? Se tem um caminhão-pipa disponível ali, para que se pegar um foguinho de nada, ele já tem condições de apagar, né? Então, a área agrícola é muito extensa. Você leva para o lado depois de preparo de solo, corretivo, adubação, a fase de aplicação de defensivos agrícolas, a área é muito extensa. Desde lá do armazenamento do defensivo agrícola, do preparo da cauda, graças a Deus a empresa que a gente trabalha tem um tecnocauda, né? Ou seja, a cauda já sai pronta ali a cauda e chega na lavoura só aplica. Então não tem que ficar preparando essa cauda no campo, né? E aí você gera muito resíduo, gera muitos tambores, muitos galões, o defensivo granulado, né? O saquinho, gera muito resíduo, você tem que descartar. Então, aquilo lá já tem um local determinado da empresa para fazer esse descarte. Legal. Então, na lavoura é só transvasar uma cauda de um equipamento para o outro e fazer a aplicação. Então, a área agrícola é muito grande. E na área industrial? A área industrial também,
eu estou pouco tempo na área industrial, é um aprendizado, é muito extenso. Eu acho que na área industrial, o foco maior, quando você é novato nessa área, é você passar nos setores, conversar com as pessoas e procurar entender como é que funciona o processo. Legal, cara. Porque quando você começa a entender do processo, conheceu a planta, começou a aprender o processo daquilo ali de trabalho, como é que funciona, por onde o operador percorre, o que ele faz, depois você vem para a parte de pessoas. Aí você consegue fazer um trabalho muito bom para pessoas. E fica mais fácil o entendimento, né, cara? Porque aí, às vezes, eu vejo que às vezes é uma dificuldade do técnico também. Então, o pessoal que está seguindo a gente aí, que está se formando, né, saiba entender do processo, como é que funciona, né? Porque às vezes o cara toma aquela atitude, às vezes, a gente vê o cara tomando uma atitude às vezes errada, mas, faz parte do processo do cara fazer isso, né? E às vezes é quando a gente consegue entrar com a parte técnica, porque às vezes o cara que está no campo ele não consegue entender, né? Então a gente consegue entender esse processo de como funciona do começo, meio e o fim, cara, faz totalmente sentido para nós. Fica muito mais fácil o entendimento. Nossa área da segurança tem a oportunidade de aprender nesse processo, na verdade, né? E às vezes a forma que a gente está olhando, a gente precisa sempre verificar ali questão dos riscos e perigos, mas também entender um pouquinho como é que a gente pode eliminar esse risco e perigo dessa atividade. Boa. E aí quem vai falar para a gente? O trabalhador ali que está isso aí. É ele que vai, na verdade, nos ensinar para falar, olha, eu estou fazendo essa atividade porque eu não estou fazendo desse jeito. Mas se no conjunto a gente achar outros meios de eliminar o risco, até reduzir o risco, isso se torna mais interessante. Isso aí. E muitas das vezes, o que vai acontecer? Você está olhando ali junto com ele, depois que ele te explicou, você fala assim, poxa, o que eu vou fazer aqui para eliminar esse determinado risco? A própria pessoa fala assim, eu posso te dar uma ideia? Aí, veja, vai, tenho certeza. Já teve alguma situação que você chegou com o trabalhador, se você foi abordar ele lá numa situação e ele te deu uma aula, você não, olha, eu estou desse jeito aqui, mas de repente acho que você pode me ajudar aqui na área da segurança para eu fazer algo diferente, ou até em questão de recursos. Com certeza, com certeza. Vamos pra gente agora, vai. Vamos ver. Deixa eu lembrar. Deixa eu lembrar uma. Não, teve várias, né? Teve várias já com o colaborador. Deixa eu ver se eu lembro de uma. Eu acho que teve uma que eu lembrei um dia aqui, que eu fui liberar durante uma liberação de determinada atividade, né? E aí eu não conseguia achar uma determinada solução para aquilo. E o colaborador, ele chegou e falou assim para mim, Rodrigo, vou te dar uma ideia, cara. Se a gente fizer assim, assim, assado, dá certo. Se a gente mudar o jeito que você não está trazendo solução, não está conseguindo trazer a solução para mim. E seria, você não está querendo liberar porque você não está achando seguro. Mas se a gente fizer dessa forma e eu fizer a melhoria nesse determinado equipamento, dá certo. Com certeza deu certo. O cara se prontificou, ele deu a ideia, aí a gente contactou a empresa que forneceu o equipamento, a empresa fez a melhoria no equipamento e eles fizeram com aquele determinado equipamento de forma mais rápida, mais segura, economizou tempo, economizou dinheiro e fez com segurança. Olha só. Isso é trabalho em conjunto da segurança. É isso aí. Entendeu? Quando a gente fica fechado, eu não quero, às vezes, uma situação que eu tô vendo que o trabalhador quer executar a atividade, com certeza. Mas ele também quer executar de forma segura. De forma segura. Então, toda vez que a gente faz em conjunto, se torna mais fácil. Com certeza. Por isso que a gente fala, quando a gente vai fazer uma liberação de trabalho, a liberação de trabalho é em conjunto. Acontece hoje ainda de um dono de área, ele fazer o documento de liberação da atividade e ele, e na hora que o técnico de segurança chega lá, cadê o dono de área? Não está lá. Só está os executantes? Acontece. Só que na maioria das vezes, o que a gente tem que prezar? O dono de área, o técnico de segurança, se ele estiver envolvido naquela atividade, e também os executantes. Porque às vezes o executante nem o técnico, nem o dono de área consegue dar uma solução, o próprio executante ele te dá. E aí a gente se conversa, se ajusta e consegue fazer a determinada atividade de forma segura. Boa. Você deu uma aula, mano. Falando, cara. É isso que eu gosto. Porque assim, às vezes as pessoas acham que é o seguinte: uma liberação de área. Seria trabalhador, espaço confinado. Mas quem que libera? É só alguns de área. Não. Se todas as áreas estiverem em conjunto,
área da segurança, executante e dono de área, poxa, nesse caso, eu acho difícil que você vai ter um jeito de recusa, porque tá todo mundo mesmo. Para quem estiver começando agora, né? A gente sabe, né? Eu acho que o campo de trabalho hoje, para quem está começando, ele é um pouco difícil para quem é novato, certo? É difícil você ingressar na área, certo? Então você tem que... Para quem já está, no técnico de segurança já está na área, para ele ingressar no mercado ali, é mais fácil, ele já tem experiência, né? Então ele consegue sair de uma empresa e arrumar um emprego em outra. Agora, para quem está começando é difícil. E para quem está começando é importante o quê? Buscar conhecimento. A busca de conhecimento é importantíssima. Pode ser através de lives, que tem muitas lives hoje, né? Eu aprendi muito sobre higiene ocupacional com live. Na época lá do E-Social, quem lembra da época do E-Social? Na época do E-Social eu fui envolvido num projeto e quando falaram isso para mim, quando falaram do E-Social, eu não sabia nem quem era o E-Social. E aí, é sério. E aí eu falei, vamos interagir. Busquei informações, li, reli e comecei a assistir lives. E era uma live de um, live do outro, tudo gratuito, pessoal. Tem coisa que não precisa, não é pago. E o conhecimento, você imagina gostoso, conhecimento de forma gratuita? Não tem coisa melhor. E aí você absorve uma informação de uma, absorve uma informação de outra live e por aí vai. E aí você vai assistindo um vídeo e aí a gente consegue, você vai adquirindo conhecimento e através do conhecimento você vai buscando entrar no mercado de trabalho. Porque isso é bacana, porque a gente vê que tem vários cursos gratuitos aí, às vezes, que geram certificado. É isso aí. Né? E isso, cara, quando eu estava me formando, cara, eu fiz um monte de cursinho online aí, né, 12, sabe? Teria 33, nem sabia, o cara só lia a norma lá e tirava o certificado lá e já era, colocava no meu currículo. E ó, mano, passava. Ele me contratou? Ele mentiu bem, né? Esse técnico aqui. Olha, ele sabia que era os cursinhos online. Mas vou até aproveitar o gancho. E o intuito da nossa live nosso podcast agora, né? Podcast, a gente está se habituando ainda, velho. Se habituar sobre isso. Mas a ideia hoje é essa, entendeu? Trazer profissionais aqui que vai falar, como o Rodrigo está comentando muito bem, do dia a dia na área da segurança. E a gente adquiriu experiência. A gente tem muitas pessoas de referência hoje que vêm, falam do assunto, falam de uma forma diferente. Cada um vai na sua área ali onde tem mais habilidades e você vai adquirindo experiência. Eu acho que isso é um momento oportuno. E o que nós devemos fazer aqui, trazendo o Rodrigo, trazendo outros profissionais, que a gente começou aí esse trabalho há pouco tempo, é isso, é trazer profissionais daqui da nossa região, onde tem a oportunidade de falar como que é o dia na área da segurança, falar de prevenção, falar do que acontece na prática, né? Esse que é o nosso intuito aí, entendeu? E uma coisa muito bacana, Beto, então assim, ó, segurança na prática é de graça. Sim. Então você que está assistindo a gente aí, já deixa o dedo no like aí, ó, curte essa página aí pra gente dimensionar esse conteúdo top pro pessoal. Maravilha. Rodrigão, vamos falar um pouquinho sobre agora, assim, ó, a gente viu que você tem um conhecimento gigante e você pegou uma era analógica, né, vamos dizer assim, e agora está vindo uma era digital, né? Como é que foi para você, assim, sair dessa prancheta, né? Apesar que a gente anda com prancheta, mas antigamente era na raça, na unha, né, como se diz, e partiu hoje para um campo de IA, que é onde a gente consegue gerar relatório, né? Então, assim, bem rápido, coisa que o técnico às vezes levava 1 hora, 2 horas para fazer um relatório, uma IA hoje faz em 30 segundos, né? Então, como é que foi para você essa transição aí, essa adaptação também? Não falando assim, né? Como é que foi para você? Ó, vamos lá. Lá no passado, a gente buscava conhecimento naquilo, né? Na prancheta, no livro de NR, né? Na Bíblia da Segurança, né? Nossa, era grande, cara. Grande, hein? Quando eu me formei, quando eu estava me formando, a gente ganhou um livro da NR. Cara, eu lembro até hoje. Quando eu cheguei aquele livro em casa, a mãe falou, nossa, mas você vai ter que ler tudo isso aí? Eu falei, mãe, não sei, eu leio isso aí. Gigante, pesado. Pesado. Você pegou a época, eu peguei a minha época ainda era mais antiga. O Rodrigo também. Depois fui analisando, falei,
você pegava, por exemplo, você ganhava o livro, aí daqui a pouco surgia surgiu o MR35, surgiu o MR33, 35. Aquele livro já estava desatualizado. Você teria que comprar um novo. Nossa, e aí não era digital, cara. A era digital veio para ficar e conciliar demais na nossa área, né? A era digital, por exemplo, hoje eu vou lá no campo de trabalho, vou liderar uma atividade, ou vou analisar uma atividade, que a gente foi solicitado para ir lá. E você chega lá, você bate o olho, conversa, ficou com dúvida. Antigamente você tinha que retornar lá na sala, pegar o seu livro, ou entrar lá na sala do computador e tentar pesquisar. Que antigamente o computador também era um pouco restrito. Era um pouco restrito, né? Hoje a ferramenta, celular, Na hora. entrou lá, tira suas dúvidas, né, por ali. E aí agora com a era da IA, né, da inteligência artificial, ajuda muito. Você precisa ali precisa fazer uma campanha relacionada a EPIs. Você vai lá, pede para a IA montar um wallpaper lá para você lá, digita algumas coisas lá, não te dá um material. Eu não gostei desse detalhinho aqui, manda ela tirar. Olha esse outro detalhe, ela vai lá e coloca. É bom demais. Tem um vídeo que rola na internet aí, a IA batendo panela assim, e a gente falando, faça melhor, faça melhor, faça melhor. E ela... É desse jeito. Então, eu acho que a inteligência artificial, como as várias tecnologias que a gente tem, vários programas que você vê aí de fazer gestão, veio para ajudar. Legal, cara. E veio para ajudar porque hoje também na nossa era de técnico, antigamente o técnico de segurança tinha as atribuições dele, mas não tinha a correria que tem hoje. Aumentou. Então, se aumentou a demanda, você precisa de mais tempo para executar. Se você não tem a ferramenta. Se você tem a ferramenta, você consegue fazer todas aquelas demandas em menor tempo. Perfeito. Certo? Eu vejo dessa forma. Eu não tenho o domínio da IA igual vocês têm ainda, mas estou aprendendo bastante. Eu podia fazer bonequinho na IA, agora esse dia foi numa reunião lá, fez um bonequinho da IA. É isso aí. Então eu acho que. Começou a gostar, não. Eu acho que vamos dizer, o recém-formado hoje, a pessoa mais nova, ela já vem com a tecnologia, né? Nós dois já pegamos aquela época que a gente teve que se adaptar, né? Se adaptando. É isso aí. Ô, Rodrigo, você acha que com essa facilidade de conhecimento hoje, você acha que as pessoas que estão se formando, elas vão ter uma dificuldade de aprender ou não? Tipo assim, porque eu digo assim, só para você entender a minha linha de raciocínio. Às vezes, vocês que a gente estava lá um pouco antes aí, vocês tinham que ir lá, lia a norma, e aí a gente fazia aquela interpretação, e agora a gente tem muitas coisas muito rápido na mão. Olha, eu acho. E às vezes, será que a gente não pesquisa com mais afinco ali? Às vezes você fala assim, eu acho que a pessoa, de tão fácil que está hoje o acesso, ela fica mais sozinha. Né? Essa palavra. Eu acho que não. Eu acho que a pessoa utilizando, é claro que ela não pode só viciar aquilo. Por exemplo, vamos lá, eu utilizo tudo a IA. Eu já vi IA responder errado. Então você pode buscar informação na IA e às vezes quando você não se sentir confortável, deixa eu ver se a IA está me respondendo isso da forma correta. Bate com a norma. Isso, faz um tete a tete ali, faz um comparativo e vê se está certo. Daí, só que eu acho que a molecada de hoje, os recém-formados, eles vão vir, já vão vir acelerado. Nós temos uma aqui perto da gente, né? Acelerado. Você percebe que ela é acelerada, ela só vai aprender o campo. Na hora que ela aprender o campo, ela vai ficar completa. Porque o buscar informação e fazer rápido, ligeiro, ela já domina. Legal. Rodrigo, Tem perguntas aí no chat? Como é que tá o chat, O velho? chat está excelente. Tá bombando, velho? Está bombando. E aí, nós temos aí, vamos dar uma pausinha. Quer tomar uma água, Rodrigo? Vou tomar uma água. Toma água, Rodrigo. Vou me preparar pra galera aí. Marcelo Franco falou aqui, não. Essa aqui também. Marcelo Franco. Esse cara foi por dentro. Marcelo Franco está aqui. Um abraço, Marcelo. Um abraço, Marcelo. O Marcelo é professor, né? Um dos nossos professores aí. Mentor. Teve bastante e tem ele como um cara excepcional, né? Tudo que a gente precisa dele, ele
Tá com prontidão e prontificado a ajudar. Lucas Uno, Gustavo é fera, ó, a Nicole também está assistindo também, participou aqui com a gente. Felipe Ferrari, grande Felipe Ferrari. Aí, ó. Grande Rodrigão, pupilo do Juca. Ô, Felipe, um abraço, Felipe. O Alex, Rodrigo também é o capitão da brigada, simulado de emergência e classes extintoras. Então o Alex ele mandou para você também. Tô aprendendo, Alex, tô aprendendo ainda. Pode falar, produção. 10 minutos. 10 minutos? Só 10, a produção falou que a gente só tem 10 minutos, viu? Vai acabar a live? Apitou aí? Já foi mais de uma hora, já. Foi mais de uma hora. Caraca, meus amigos! Então vamos lá. Mas peraí, você tem um Ademir Magrini, você conhece? Ó, puta! Um abraço, faz tempo que eu não fui muito ele, cara. Pô, quarta aí, Ademir Magrini, grande profissional, Rodrigo. E tem um outro aqui que assim, esse trabalha comigo. Rogério, grande Rodrigo Zara, um dos melhores técnicos que tive o privilégio de trabalhar. Abraço a todos. Um abraço pro Rogério, famoso Mala. O apelido dele era Mala porque ele era briguento demais quando ele jogava a bola. É. É o famoso Mala. Um abração, Rogério. Abraço, Rogério. Continua mal, viu? Continua no coração, viu? E esses são os. Tá certo. Fica Mãe, lá. mãe. Show de bola. Beijo. Mandou um abraço aqui. Então, temos vários profissionais da Parabéns a todos os envolvidos aí, sua mãe mandou. Legal. A gente fica muito feliz que, assim, trazer um profissional como o Rodrigo aqui com a gente é um privilégio, então a gente fica feliz que ele é uma pessoa que acompanha nosso podcast e está aqui com a gente aqui, transmitindo conhecimento, e é um profissional que tem muito conhecimento, passou aqui um pouquinho com a gente. E Um pouquinho, hein, cara. Passou pouquinho. rápido, hein? Daqui a pouco vai ter outra oportunidade também. Mas Né? Eu acho que passou, voou, né? Não passou rápido. E outra, a gente falou só de situações como técnico na prática, no ramo de usinas, né? E a gente não falou nada de norma, né? A gente não citou nada de essa NR, aquela, né? Isso daí é a norma. Eu acho que cada dia a gente vai aprendendo um pouquinho, a gente vai consultando, a gente vai buscando, a gente vai aprendendo. Eu já vi pessoas, outras lives, né? Assim, a gente pegou aquela live do André Remédio, MR10, top de linha, demais. Engoliu a norma. Engoliu a norma, cara com extrema experiência. E hoje a gente não falou nada praticamente de legislação, né? A gente só falou como que é o técnico no ramo de usina. Claro que lá no ramo de usina a gente não usa as normas, né? Então a gente precisa consultar, a gente precisa buscar e precisa aplicar também, né? Sim, boa. Rodrigo, e assim, até bom você ter comentado disso, porque tenho certeza que você foi um profissional que acho que tem muita experiência na prática, mas também buscou muita informação. Com certeza. Porque não adianta só a gente ir para a prática sem informação, se não tiver a base técnica, não adianta. A gente vive um profissional ali que não consegue passar informação, não consegue ajudar na melhoria, ter credibilidade, então fica mais difícil. Então tenho certeza que na sua carreira, acho que você ainda continua, né? Está estudando, eu também. Com certeza. Atualmente estou fazendo engenharia, né? Estou fazendo engenharia de produção, finalizo esse ano, né? E já vou engatar em sequência aí na pós-graduação em segurança do trabalho. Aí sim. Demorei para voltar a estudar, mas eu estou vendo aí há 5 anos, vou também. Tá igual a live, passou um ano. Rodrigão, pra gente então, cara, infelizmente, assim, a gente fica triste porque, cara, Passou rápido demais. passou rápido demais, cara. Então, acredito que aquele nervoso já no começo da live. Já passou? Já passou? Passou. Né? Então, o que a gente pede agora, Rodrigo, é só pra você deixar aí um time aí pro pessoal que tá assistindo a gente. Uma perguntinha. Deixar uma perguntinha? Uhum. Vamos fazer a pergunta então, e aí depois a gente. Tem uma pergunta aqui. Se você fosse iniciar agora nessa área de técnico de segurança, como que você trilharia esse caminho? O que você faria diferente que você fez no início? Boa, pergunta Boa pergunta, olha, parabéns aí pela pergunta, hein? O que eu fiz diferente lá no início, O que você faria diferente? como lá no início a gente termina o curso e a gente é um pouco imaturo, às vezes a gente falhou em buscar conhecimento, certo? Às vezes era muito novo, às vezes era aquela pessoa que mandava fazer, você saía, mas saía sem foco. Legal. Então eu acho que precisa
buscar conhecimento, sempre, foco no que você for fazer, Legal. certo? Não fazer nada com dúvida, porque na nossa área não tem brecha para dúvida, não é verdade? Às vezes uma dúvida que você ficou e você atuou com aquela dúvida, você pode estar prejudicando a vida do colaborador. Excelente. Principalmente numa determinada liberação de um certo trabalho. Então, muitas das vezes a gente vai ter que respirar, dar um passinho para trás, ou espera um pouquinho aí, eu vou buscar mais informação, eu vou buscar mais formas de a gente se fazer. Eu não estou conseguindo achar, eu vou buscar informação com outras pessoas mais experientes que vão nos ajudar. Então, eu acho que para quem está começando, não tenha vergonha de pedir ajuda. Legal, cara. Não tenha vergonha de pedir ajuda. Eu, lá no passado, eu tive muita vergonha. Eu era muito tímido de falar em público, falar com pessoas, aquilo ali, principalmente quando a pessoa era de um cargo um pouquinho maior. Eu travava. Então, quem está começando, comece a se expressar bem, falar bem, tentar sempre estar junto com alguém que você se espelha, né? Eu tive o tutor aí, Ademir, que está nos assistindo, né? Baseava, me focava nele, né? A gente fez muitos trabalhos assim, apesar de ter algumas dificuldades de investimento, de insegurança na empresa que a gente trabalhava, a empresa tinha poucos acidentes, porque fazia o arroz com feijão bem feito. E aí a gente consegue, fazendo dessa forma, traz resultados positivos, certo? Então eu acho que para quem está começando, mesmo que você tenha o passinho pequeno, o teu passo é pequeno, o importante é que você está no caminho certo. Legal. Certo? Então, vai um passinho devagar, vai um passinho pequeno, mas não saia desse caminho, que esse caminho é o caminho certo, para você chegar onde você quer. Boa, show de bola. Excelente. Nossa, você é louco. Rapaz, Bom, Betão, essa paz de topzera. Aí eu vou virar calor pra ver. e ele ainda complementou, se você entraria na indústria mesmo ou seguiria por outro rumo? Se eu seguiria na indústria, Na indústria ou por outro rumo? eu acho que momentaneamente, nesse determinado momento, eu continuaria na indústria. Porque na área que eu estou de emergência é uma área que eu nunca tinha trabalhado. E eu estou aprendendo demais. Estou aprendendo com lidar com bomba, lidar com motor, Mas o legal é isso. canhões. A área de segurança, eu falo que ela é uma área que ela tem um leque gigantesco. É isso E aí. você pode aprender o que você quiser, porém, no que você, a tua atividade, naquele ramo de atividade, ela vai te ensinar. E aí, numa usina, você tem uma oportunidade Imensa. entendeu? Então, você está numa outra agora que está te ensinando também. É isso aí. Então, eu acho que na área de indústria, pessoal, só para a gente. Na área de indústria, em usinas, né? Você tem a área administrativa que você pode trabalhar, igual você comentou, a área de T&D, de treinamento. Você tem a área operacional agrícola, a área operacional automotiva, a área operacional industrial. Tem um leque muito grande. Você pode ser um técnico administrativo que você vai trabalhar com controles, com gestão, com um sistema de gestão integrada. Você pode ser às vezes, nesse cargo, às vezes nem registram de técnico, e sim de assistentes ou especialistas, né? Especialistas nessa área aí. Então, é uma área muito extensa. E aí, para quem está começando agora, ele entrando nesse ramo, ele tem várias coisinhas que ele começa a analisar e fala, ó, eu vou por esse caminho, que esse caminho eu gosto mais. Não, eu quero ir por aquele que lá me identifiquei melhor. Então, para quem está começando aí, você tem essa possibilidade de você seguir. E é importante. Boa. Bom, chegamos ao fim, Beto. Pena, hein? Poderia ter- Mas ó, vai ter bis, hein, tá? Tem que ter, não tem que ter. Pessoal aí. Pessoal, eu agradeço quem acompanhou a gente até o final. Foi um prazer ter você aqui. Acompanha a gente aí esse mês, já tem bastante. Nós 22 nós temos live, nós temos podcast. Sim, muito bem, tem. Semana que vem, dia 29 também,
já tem aí podcast para nós. E dia 29 é o nosso sorteio. Se você ainda não está participando do sorteio, vai lá, segue as regrinhas lá para você estar participando com a gente e ganhar uma rotina top da Marlucas. Quer ganhar um book de graça? De É graça. só você seguir a regrinha, só Só a isso. segurança da prática, serviço Só aqui. isso sobre isso. Então, aproveita a oportunidade. Deixa eu falar um negócio para vocês, aproveitar aqui a oportunidade. Vamos fazer um recorte disso também. Bora. Botina vai ser entregue para o Brasil inteiro. Tem gente de Salvador, Salvador, Santa Minas Gerais, Catarina. Santa Catarina, que entrou em contato com o nosso direct perguntando: vamos enviar a Sedex para onde for. Ganhador de onde for vai receber o seu book aí gratuito. Então, Boa. só segue a regrinha lá que você Bom, está participando com a gente. em nome aí da segurança na prática também, eu, Gustavo, velho, obrigadão por ter vindo aqui com a gente. Obrigado. Sua presença aqui foi extraordinária para nós hoje, tanto o pessoal que nos assiste, para nós aqui da live. Então, cara, obrigadão de coração. O Rodrigão é meu parceiro de trabalho, estou muito contente de ver ele aqui. Já é um cara que eu já queria trazer há muito tempo, falei, não, vamos trazer esse cara, né? E estava um pouco meio com medo aí, mas graças a Deus deu tudo certo, foi uma live muito top, cara. Obrigadão, Rodrigo, tamo junto, cara. Rodrigo, você sentiu à vontade? Como foi? A experiência No começo dá, né? Aquele suador na mão, aquele frio na barriga, né? Mas aí a gente começa a bater um papo, a gente vai fluindo, né? A conversa vai ficando normal, né? Vai ficando um bate-papo pra gente ir sentando aqui, fazendo nosso horário de refeição. Mas a intenção nossa é essa, que o convidado ele vem aqui, ele se sinta à vontade para falar da sua forma, sabe? Cada um fala do seu jeito, fala de forma espontânea, fala das suas vivências, falar de segurança na prática. Essa é a nossa intenção aqui. Gostou? Adorei, cara. Vai vir de novo? Adorei. Vamos acontecer. Tá marcado, A gente pode marcar um tema específico, que aí a gente vai fazer sobre o geralzão, né? Sobre o técnico em usinas. Aí a gente pode falar de um outro tema específico aí. A gente se prepara. Já tá marcado. Fechou. Preparado, você é um profissional preparadíssimo. Olha, eu também queria agradecer não só a sua participação, mas pelo profissional que você é, porque quando a gente vê profissionais daqui de Cataruva, aqui na nossa região, que tem conceito de segurança, que tem credibilidade e acompanha e está aqui com a gente fica muito feliz, sabe? E no seu caso aí, pessoal, a gente mandou nos grupos aí, o pessoal ficou muito feliz, teve vários comentários, teve várias curtidas, né? Várias, cara, foi o que mais me curti. O chat bombou aqui, eu acompanhei aqui porque eu consegui, mas teve mais informações aqui também. E isso assim, deixa a gente feliz porque o profissional que está aqui com a gente, gosto que vocês trabalham em conjunto, fica mais fácil, mas profissional que tem aí um reconhecimento aqui na nossa região, o Rodrigo, você falou o Rodrigo Zara, todo mundo conhece. Não conhece. Então, deixa a gente muito feliz, sabe? Então, é sinal que estamos no caminho certo aí, tem muita coisa aí. E gostaria que não só você, Rodrigo, mas transmitiu aqui pra gente, mas continua aí compartilhando nosso podcast aí, porque a gente tem muita coisa boa que a gente quer aí transmitir informação para as pessoas. Esse é o nosso intuito. Porra. O Alex mandou aqui, ó, parabéns, Rodrigão, Gustavo, Norberto, segurança na prática, vocês vão longe. Opa! Boa. Obrigado aí, a gente fica feliz, né? Boa. Rodrigão, quer falar alguma coisa finalmente? Para Considerações acabar? finais, Considerações finais? Somente agradecer, né? Agradecer o convite, né? Agradecer o convite e tentar passar um pouquinho do que eu sei, né? Tenho muito a aprender. Isso eu acho que qualquer pessoa, né? Qualquer profissional, não adianta bater no peito e falar que você é o cara, você sabe tudo. Isso é mentira. Com uma informação rápida demais, com um monte de atualização de normas, né? Para a gente finalizar, teve uma vez que eu tive que fazer uma investigação em determinado evento, eu tive que buscar informação até em normas de ferrovia, cara. De ferrovia. Então, eu nunca imaginei como técnico em segurança que eu ia trabalhando em uma usina de açúcar e álcool, etanol, né, setor superenergético, que eu ia ter que buscar informação na ferrovia, certo? De legislação de ferrovia. E eu tive. Então, e eu sabia alguma coisa? Não sabia. A gente foi, pegou contato,
O contato, o network é importantíssimo. É importantíssimo. Você ter contato, você ter saber buscar a informação daquele determinado profissional. Você fala assim, ó, vou dar uma ligadinha pro Gustavo. Eu tenho um amigo meu, Gustavo, que ele é craque nisso. Vamos pegar lá, ô Gustavo, você consegue fazer um trabalho na IA para mim, assim, assado? Eu tenho um colega meu que está precisando dessa informação. Opa, demorou, vamos fazer aqui, vamos ajudar ele. Esse network é importantíssimo. Eu acho que é aprendizado a todo momento, porque nós, até o dia que a gente for embora desse mundo, a gente vai estar levando um aprendizado, certo? Então, o aprendizado nunca é demais e a gente deve buscar por isso. Acho que Então, para quem é novato, está se formando, fica aí. Boa, excelente. Pessoal, obrigado. Um forte abraço e uma boa noite. Fiquem com Deus. Tamo junto, hein? Excelente.